Olá, pessoal! Eu sou a Carolina Ferrari e sejam bem-vindos ao primeiro seminário do Grupo PET Odontologia de 2021, em que iremos falar brevemente sobre implante com carga imediata em região anterior, mostrando desde a parte da exodontia até a colocação da prótese provisória. Esse tema foi escolhido por nós, alunas do quarto ano, Bárbara Nóbrega, Carolina Ferrari e Gabriela Utrago. O nosso orientador foi o professor Heitor Cossenza. Para iniciarmos o nosso seminário, é importante destacarmos o conceito de RDI, que nada mais é do que a restauração dentoalveolar imediata. A RDI consiste em uma técnica cirúrgica e protética desenvolvida para ampliar as indicações da carga imediata em alvéolos dentários comprometidos. Dessa maneira, as perdas teciduais com extensões variadas são reconstruídas na mesma etapa cirúrgica, sendo minimamente invasiva, com procedimentos sem retalhos, e ela utiliza a tuberosidade maxilar como área doadora do enxerto. A colocação do implante e a instalação da coroa provisória ocorrem no mesmo ato cirúrgico, aumentando assim a previsibilidade nos resultados estéticos. De uma forma resumida, podemos dizer que a RDI é uma restauração dentoalveolar imediata que prevê 4 pilares estéticos em implantodontia. O primeiro, extração minimamente traumática, que eu irei abordar logo em seguida. Segundo, posicionamento 3D adequado do implante. Terceiro, ganho tecidual por meio de enxertos, que será o assunto que a Bárbara irá falar, assim como o item 2. Quarto, manejo protético, abordado pela Gabriela. Ao longo do seminário, vários casos clínicos serão abordados visando a restauração dentoalveolar imediata. Agora, eu irei falar sobre a extração minimamente traumática e a importância da preservação das papilas. Esses 2 pontos são fundamentais para obtermos o sucesso estético final do caso. Então, olhem só esse caso clínico de um incisivo central que teve a necessidade de ser extraído. Podemos notar como esse alvéolo manteve a sua arquitetura gengival e alveolar muito bem preservada e semelhante a um dente natural. Nós temos que visar a ter um tecido como esse, com estabilidade, com grande sustentação e que se mantenha ao redor do implante em um longo período de tempo. Para obtermos um resultado de excelência, como mostrado na foto anterior, há algumas regras e manobras que são necessárias para que possamos ter previsibilidade e que são essenciais para o sucesso do caso. Dentre elas, podemos citar 3 principais. Fazer uma exodontia minimamente traumática, em que realmente preservamos todo o contexto, e 100% das vezes que formos fazer alguma extração em área estética, é preciso fazer algum tipo de compensação. Por isso, toda vez que realizarmos uma extração, devemos fazer algum tipo de enxerto, geralmente de tecido conjuntivo e muitas vezes associado a enxerto ósseo. E não devemos fazer o descolamento das papilas quando a cirurgia for de extração. E por que não devemos incisioná-las? Porque essas papilas, elas são pontiagudas e não vão ter a condição de readerir na mesma posição, pois elas sofrem uma contração. Vamos observar esse caso. Nós não devemos mexer nas papilas se chegar um caso como esse em nosso consultório, porque mesmo que tenhamos uma retração do tecido, se a gente tem a preservação dessas papilas, nós temos a condição de fechar essa retração. Ela é um dos elementos fundamentais para o resultado estético do nosso caso. No caso clínico que eu irei mostrar agora, vamos acompanhar uma extração minimamente traumática. Então aqui vemos que já foi realizada uma incisão intrasucular com a lâmina 15C. Houve uma fratura cervical, onde o fórceps pressionou a coroa. Para extrairmos a raiz, utilizamos a técnica para dar previsibilidade
em que temos que preservar essas papilas, que é o nosso principal objetivo. Se tivermos a perda delas, teremos que utilizar gengiva artificial. E não é isso que nós queremos para o nosso paciente. Então, nós utilizamos uma broca 701 troncocônica de peça reta e ela vai ser colocada até quase o ápice da raiz, para que consigamos fazer a extração de forma adequada. Aqui mostrando que a broca ela foi utilizada no sentido longitudinal. Nós cortamos a raiz ao meio, dividindo-a em 2 fragmentos, e nós trabalhamos em uma angulação que a ponta dela trabalhe cortando a vestibular e depois paralingual. Nós fazemos isso até que rompamos toda a raiz e obtemos esses 2 fragmentos. E sabemos que a raiz está separada porque começa a aparecer esse sangue do tecido ósseo. E a principal dica da realização de uma extração minimamente traumática é a utilização de um instrumental especial para fazermos a luxação das raízes com ele. Aqui nós temos a raiz já extraída e podemos notar 2 coisas importantes. Primeira coisa, importantíssima, as papilas estão preservadas. E a segunda é mais uma dica, em que nós devemos trabalhar por lingual e não por vestibular, porque a gente quer manter essa região vestibular íntegra, para não ter influência no nosso resultado estético e ter algo favorável. Agora eu vou mostrar um vídeo desse caso, que eu acabei de falar para vocês, para ficar mais ilustrativo. Então aqui, indo com forceps, adaptando para extrair a coroa, a fratura na cervical. Aqui já com a broca troncocônica para cortarmos a raiz ao meio. E aí vamos ter 2 fragmentos, sempre trabalhando com a broca no seu sentido longitudinal. Percebam que começou a sair o sangue. Isso indica que nós já temos a separação dos 2 fragmentos da raiz. Com o instrumento especial, nós vamos luxando um fragmento. Depois extraímos. Luxando o outro. E aí ele será extraído. Agora, então, nós vamos nos aprofundar na questão de preservação alveolar, que também é muito importante. Então, vamos comparar esses 2 casos clínicos, essas 2 situações. Na primeira, o alvéolo está completamente preservado. Na segunda, o alvéolo já está cicatrizado. Como temos 2 situações de alvéolo, a nossa abordagem é diferente em cada uma delas. Quando temos um alvéolo totalmente preservado, temos que fazer de tudo para que a arquitetura se mantenha e o contorno fique em posição. Vamos passar por várias situações diferentes. Perda de tábua óssea vestibular, em que houve recessão gengival e não dá para colocar um implante na mesma sessão. Essas situações vão servir para nos deixar bem claro o que vai acontecer pós-extração e como vamos segurar todos esses eventos de atrofia, pois quando perdemos um dente, o tecido ósseo, que dá sustentação para essa raiz, ele vai se remodelar e perder volume. Há protocolos e formas de tornarmos o nosso caso previsível e fazer uma odontologia estética de forma que tenhamos bastante longevidade e previsibilidade. Na situação 2, é uma situação em que o alvéolo não existe, ou seja, não é mais um alvéolo, é mais um rebordo. Se na situação 1 temos um tipo de abordagem que procura manter a arquitetura gengival e original, no caso 2, nós temos que resgatar o que foi perdido. Se você receber um caso em que as papilas estão bem posicionadas e inseridas nos dentes adjacentes, temos um prognóstico excelente, independente da tábua vestibular. Se perdeu a papila, nós vamos ter o quê? Um prognóstico ruim. Se perdemos de um lado, vamos ter uma assimetria e isso não vai ser bom. Se a gente perder a papila entre 2 dentes, talvez só fechando a prótese ali fique um trabalho bonito.
mas também não vamos arriscar, por isso mantemos as papilas preservadas. No caso 2, em que nós não temos um alvéolo e não temos papilas pontiagudas, que isso é um rebordo, ou seja, uma faixa de tecido, ele nos dá a possibilidade de desconectá-lo do dente e remover a inserção conjuntiva e depois reconectá-lo. Dessa forma, nós temos o seguinte: no caso 1, um alvéolo em que nós não vamos descolar a papila se for fazer uma extração. E no caso 2, um rebordo em que nós temos que descolar a papila, mas a abordagem é diferente e não fazemos carga imediata em situações como essa. Quando estamos lidando com o alvéolo, a situação do osso vestibular ao redor da raiz é diferente da situação desse osso ao redor do implante. Há um processo simbiótico em que a raiz depende do osso alveolar para se sustentar. E o osso alveolar, mesmo ele sendo fino, consegue se manter, pois ele recebe irrigação do ligamento periodontal e estímulo mecânico da raiz. Quando nós fazemos a remoção de uma raiz, tudo vai se alterar no metabolismo dessa região. Por isso, a preservação alveolar é entender o raciocínio dos eventos que irão acontecer e conseguir compensá-los. Em relação ao posicionamento do implante, temos que pensar em algumas coisas para preservarmos esse alvéolo. Primeiro, tem que ter gap. Na implantodontia, quando colocamos um implante no alvéolo, ele não pode tocar de maneira alguma a tábua óssea vestibular. É obrigatório que exista um gap e na literatura fala-se de 2 a 3 milímetros. Esse gap é para que possamos ter uma osteocondução e uma formação de tábua óssea vestibular. O raciocínio para a tomada de decisão quando vamos fazer um implante em área estética pós-exodontia é o seguinte: posso colocar um implante imediato, ou seja, extrair um dente e já colocar o implante na mesma sessão? Se tivermos um triângulo apical, sim. Então eu posso instalar o implante imediato nessa condição. E quais as vantagens de se ancorar um implante? Primeiro, parte dele já preenche o gap, ou seja, parte preenche o alvéolo e vamos necessitar de menos biomaterial e osso autógeno para terminar de preencher esse alvéolo. Segunda vantagem, o fechamento do alvéolo. Nunca em área estética nós devemos tentar relaxar um tecido vestibular e fechar esse alvéolo com o tecido, pois o tecido queratinizado vai mudar de posição e em algumas situações a papila também. Isso vai dar problema. A melhor tampa de alvéolo é a coroa provisória, pois ela é a melhor forma de fechar esse alvéolo. Podemos fazer só a parte subgengival da coroa se não conseguirmos fazer carga imediata. E o preenchimento do gap, quando se tem tábua óssea vestibular, pode ser feito com RDI ou osso bovino, e quando não se tem tábua óssea vestibular, fazemos o preenchimento com RDI, mas não há necessidade de membrana ou osso bovino com membrana. Gostaria muito de agradecer a atenção de vocês e não se esqueçam de conferir as partes 2 e 3 que estão disponíveis aqui no nosso IGTV.